Oi, Jogo de Damas, tudo bem? Estamos aqui no Jogo de Damas, um olhar legal, especial de Portugal, Lisboa, onde está o nosso patrono, Rubens Rodrigues Francisco, que hoje vai trazer para a gente um caso de lawfare que acontece lá na Guiné-Bissau. Ele vai entrevistar o Doca, que é uma pessoa que... corta, gaguejei demais. De novo. Pronto? Pronto. Aqui já está ligado, né? Sim, então. Está gravando para cá. Deixa eu botar aqui para melhorar a condição do áudio. Pronto. Tudo bom, pessoal? Jogo de Damas, hoje, 26 de setembro de 2018. Estamos aqui com o Doca, o Danilson Ferreira. Ele é um blogueiro, músico, um ativista político de Guiné-Bissau. Né? Estávamos ontem no julgamento do caso dele, em que uma deputada de Guiné-Bissau moveu uma ação contra ele no ano de 2014. Essa situação se arrasta até hoje, percorrendo aí não só no tempo, né? Esses quase 5 anos, né? 4 anos, e também praticamente 4.000 quilômetros, né? Já que Bissau tem essa distância de Lisboa. Estamos aqui em Lisboa. Né? Ontem foi o julgamento desse recurso no Tribunal de Relações de Lisboa. Trouxe à tona uma série de situações. O doutor Carlos Caetano enfrentou a situação de manipulação, mas não manipulação, né? Do Poder Judiciário. Isso tem se tornado uma prática comum, preocupante, comum, né? Que a gente chama de lawfare, né? De utilizar o Poder Judiciário como ferramenta de vingança, como instrumento de guerra. Aí são posições políticas contrárias. O Danilson, o Doca, enfrenta essa situação de política, né? As consequências de confronto político, desde sua infância. Aos 6 anos, ele viu seu pai, Anastácio Ferreira, integrante das forças de comando africana, que era remanescente do exército português. Guiné-Bissau era uma colônia portuguesa. Ele foi fuzilado, uma execução sumária, também num suposto procedimento, um julgamento que nunca ocorreu. Então ele, logo depois desse episódio triste, ele veio para Portugal. De Portugal ele foi para a Inglaterra, e nessas andanças ele comanda um blog, né? Se identifica, dá um alôzinho pessoal do Jogo de Damas, do nosso público lá no Brasil e nos países de língua portuguesa. Ok, muitíssimo boa tarde ao povo brasileiro, nomeadamente, especial, né? Mas também ao todo o povo pertencente aos Palop, e não só. Eu me chamo Doca Danilson Ferreira, vulgo e mais conhecido como Doca Internacional. Sou um dos administradores do blog, se não modéstia à parte, com a maior projeção a nível da Guiné-Bissau, já que, em termos de visualizações, nós superamos a tudo o que toca a notícias referentes a Guiné-Bissau, especificamente. Portanto, eu nasci na Guiné-Bissau, aos 6 anos de idade vi o que o PAIGC
Partido Libertador, que nos deu a independência, a Guiné-Bissau, deu-nos a independência, mas foi esse mesmo partido que tirou a vida de muitos. Em contrapartida da independência que nos deu, retirou-nos aquilo que mais amamos, os nossos entes queridos. Eu, hoje, na Guiné-Bissau, sou considerado por muitos, se não pela maioria, como a verdadeira voz dos injustiçados. A voz daqueles que não se conseguem ouvir. Atrás de mim tenho milhares e milhares de famílias vítimas do PJC e que confiam no meu trabalho, sendo que eu sou o único, atualmente, desde 2009 para cá, eu não sou jornalista, sou um denunciante e desde 2009 para cá tenho estado a fazer investigações a nível jornalístico e a nível criminal, procurando levar aos responsáveis por crimes que vão em contra os princípios de valores e dos direitos humanos, tento fazer as denúncias, acusando-os, comprovando-os com suporte jurídico, documentos, a fim que sejam processados e levados à barra dos tribunais. Portanto, mais ou menos é isso. Eu sou DOC Internacional, um denunciante, um dos administradores do blog DOC Internacional. Perfeito. Nessa interpretação. Assim que terminou o julgamento ontem, estávamos comentando dessa estratégia, né, de aclarar essas armadilhas, se nós não aclaramos a tempo e a contento, numa instrução prévia do processo. Só para situar vocês, não vou ficar falando juridiquês aqui muito complicado, porque eu sei que, embora isso esteja na moda, é um assunto chato. Mas a exemplo que aconteceu com Lula, né, que isso não foi instrumentalizado desde o começo, né, justamente para se evitar uma espécie de vitimização, né, acabou com um desfecho que teve, que é o Lula preso, né, que está a derrocada das políticas progressistas. E a gente percebe, nós aqui conversamos, né, que existe muita similaridade, né, das estratégias desses tubarões, né, que sempre querem se apoderar dos recursos naturais de uma nação, se aproveitam da fragilidade e tentam massacrar o povo. E sempre com essas táticas, né, essa escola de direito que está tomando o mundo, né, que é usar o poder judiciário como instrumento de guerra, né, contra os oponentes, que já são mais fracos. Né? Naturalmente, você já é mais fraco que o Estado, né, que pessoas de posse. A gente vê que é uma pessoa simples, né, uma pessoa do povo. Então, naturalmente, você já seria mais frágil em relação ao sistema. Mas eles fazem de um jeito que se torna o fraco mais fraco ainda do que ele já é, para efetivamente acabar. Ou como você me mostrou diversas fotos aqui de pessoas esfaqueadas, esquartejadas, com o coração arrancado, mortas, né, em larga escala, com grande quantidade, verdadeiro genocídio. Né? E tudo isso a pretexto realmente de dominar a política e dessa forma entregar ao mercado financeiro os recursos naturais de Guiné-Bissau, que é um país bonito, né, um país tropical. Se você se reporta com carinho, né, você está falando de comer um camarão, né, de comer um peixe, como é bom a convivência com o seu povo e como isso está sendo destruído, né, ao longo do tempo, desde a independência, né, que uma independência aconteceu no papel, mas não está acontecendo de fato. Mas agora está começando a engatinhar. Você participou, quando você estava me confidenciando que quando você saiu da prisão por conta desse processo, né, que a gente estava falando, fazendo recurso ontem, quando você saiu da prisão em Guiné-Bissau, você foi preso inclusive à noite, né? Sim. 8h30 da noite. Eu estive olhando o código de vocês lá. Não é permitido. Não é permitido, né? Aliás, fui preso pela Polícia Judiciária da Guiné-Bissau às 8h30 da noite, 8h31 da noite, 20h31. Sim. Melhores palavras, 8h31 da noite, sem notificação, sem mandato de captura, sem flagrante delito. Mas fui preso por quê? Por estar a incomodar ao sistema.
por estar a incomodar o sistema. Só por essa notícia do blog? Né? Só, apenas, pura e simplesmente. Mas eu quero só fazer um reparo aqui. Quem é o Inácio Lula da Silva? Sim. Muita gente não vai entender a comparação que eu vou... Eu não vou me comparar com o Inácio Lula da Silva, Deus me livre. Porque eu não chego sequer ao calcanhar, um terço do calcanhar do Inácio Lula da Silva. Mas o que é que eu quero demonstrar aqui são factos no que toca ao relacionamento de um ser humano. Inácio Lula da Silva, Malcolm X, Gandhi, da Índia, Nelson Mandela, Martin Luther King. Quem são esta gente? O que é que aconteceu com esta gente? Por que o Nelson Mandela foi preso durante 24 anos, aproximadamente? Passou toda a sua vida na prisão? Porquê? Quais são as semelhanças que existem no seio destes nomes que eu estou envolvendo? Martin Luther King, Malcolm X, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Inácio Lula da Silva, Amílcar Lopes Cabral, toda esta gente, quais são as características? É única, é a verdade. É o saber defender, o saber querer defender a verdade e aos injustiçados. E quando uma pessoa está em luta da verdade e pela verdade, o que é que lhe acontece? Tem tendência de ser discriminada, tem tendência de ser denegrida, tem tendência a ser assassinada, tem tendência a ser detida. Isto é o que está a acontecer atualmente, um exemplo concreto com o vosso líder, que é um grande líder a nível mundial, Inácio Lula da Silva. Se perguntarmos agora, mas quais foram os crimes que Lula cometeu? Para mim só cometeu um único crime. Tentar acabar com a miséria, com a pobreza, com a fome no Brasil. Então, isto são as características que nos envolvem nós todos. Quando nós tentamos ir ao encontro da verdade, do bem-estar, dos necessitados, temos que ser massacrados. A nossa família tem que ser massacrada e decapitada. O Lula, o Nelson Mandela, Martin Luther King, Malcolm X, o Gandhi, o DOC Internacional, não vamos ser os primeiros, não vamos ser os últimos. O Luati Beirão, em Angola, não vamos ser os primeiros, nem vamos ser os últimos. Porque realmente, vejamos só uma coisa, vou desviar só um bocado. Quem foi Jesus Cristo? Quem foi Jesus Cristo? É o ungido. É o Messias. É o Filho de Deus. Foi o enviado. Mas o próprio Filho de Deus, com tantas ações, em termos de milagres, em termos de mostrar o verdadeiro caminho da verdade, da luz e do amor, Filho de Deus, o que foi que lhe aconteceu? Foi massacrado, foi espezinhado, foi humilhado, foi maltratado, foi morto. Então, quem somos nós para nós sofrermos isto? Quem é o Lula à frente de Cristo? Quem é o Martin Luther King, Malcolm X, DOC Internacional, Luati Beirão, Gandhi, Amílcar Lopes Cabral, por aí fora? Dalai Lama? Quem somos nós à frente de tudo isto, à frente de Cristo? Se isto aconteceu a Jesus Cristo, Filho de Deus, por que não nos vai acontecer a nós? A luta pela verdade, a luta contra o mal, em defesa dos direitos humanos, é uma luta difícil de se travar. E nós temos que estar preparados para o que vai acontecer. E eu sinto orgulho quando vejo que procuro e tento fazer o trabalho desta gente. Principalmente o Inácio Lula da Silva, que está de vida. Que, vendo, observando, seguindo os acontecimentos a nível mundial, vemos que, e damos de conta de que a prisão de Lula da Silva não passa meramente de questões políticas. Mas eu digo que prenderam Lula, mas ao mesmo tempo não lhe prenderam. Prenderam o corpo físico de Inácio Lula da Silva,
mas não prenderam o espírito de Lula. Porque o espírito dele está em milhões e milhões de brasileiros, e não só de brasileiros, porque eu sou da Guiné-Bissau. E muitos guineenses seguem o processo de Lula. E a imagem do Brasil está denigrida. A imagem do Estado brasileiro, o sistema judicial brasileiro, está denegrido em termos judiciais no que toca à violação dos direitos humanos, que nos deparamos a um Presidente da República como Inácio Lula da Silva, que é uma vergonha para o Estado brasileiro. Mas é um orgulho para o povo brasileiro saber que tem um homem, um filho, um pai, um herói chamado Lula. Pronto. O que você falou dessa questão do pai, do filho, da referência, é uma das coisas que os amigos mais próximos de Lula comentavam, né? E dizia que ele temia pelos filhos, né? Pelas pessoas próximas. Até acompanhamos a dona Marisa Definhar, né? Ele até teve uma síncope, né? Orgânica, e morreu de tanta pressão, tanto desgosto. Inclusive os médicos, né? Que eram pagos para cuidar dela, desejando a morte, né? Em função dessa doença, né? Dessa maracutaia. Isso torna... Dessa conspiração. Isso. Mas que cria uma histeria coletiva. A histeria coletiva, por exemplo, você me descreveu na questão do fuzilamento, da execução do seu pai, e você fala como aquilo aconteceu, você pequeno ainda, vendo ele ser levado para um campo de futebol, na presença de várias pessoas, e ele ser fuzilado, e as pessoas ainda eram obrigadas a aplaudir, né? Uhum. Sim. O que aconteceu nomeadamente na Guiné-Bissau, falando agora diretamente da Guiné-Bissau e do meu povo, o meu pai, eu tinha apenas 6 anos de idade. E não cabe na cabeça de ninguém dizer que aquilo não pode ser um ato que traumatize a uma pessoa o resto da sua vida. Porque foi uma violência ao extremo, começando em casa e terminando no fuzilamento perante o público. A população da cidade de Canchungo, norte de Bissau, da Guiné-Bissau. Porque não houve julgamento, não houve um tribunal que condenasse o fuzilamento do meu pai. Houve, sim, um acordo entre um grupo de homens, de pessoas, que devido à popularidade do meu pai e de duas outras pessoas, que acharam que era muito incómodo, têm que ser fuziladas. Mas o meu pai foi fuzilado, nós soubemos, conseguimos resgatar, a família conseguiu resgatar o corpo e deu um enterro condigno. Mas e os outros que não conseguiram resgatar o corpo dos seus filhos, dos seus pais, familiares, entes queridos? São milhares de pessoas que o PAIGC fuzilou, matou, assassinou na base de tortura nas celas da Guiné-Bissau durante a calada da noite. E este partido não é um partido. Ninguém pode considerar ou ter a coragem de considerar o PAIGC como um partido, a não ser que ele considere como uma máquina mortífera do povo guinense. E isto, quando eu me levantei em defesa de todas as vítimas, familiares de pessoas que perderam os seus entes queridos, eu comecei a ser um alvo em movimento para ser abatido pelo PAIGC. O PAIGC tentou me matar várias vezes. Tiroteios. Tiros na minha casa. Eu tive, durante a calada da noite, na madrugada, tomar a minha mulher e metê-la numa despensa, porque a minha casa é grande. Escondê-la na despensa. E para eu me posicionar, para que não permitisse que ninguém entrasse da minha casa para dentro. Da porta para dentro. Porque, segundo os sinais da história existentes na Guiné-Bissau, bastava que eles entrassem, hoje se calhar não estaria aqui a dar esta entrevista. O PAIGC tentou me sequestrar 3 vezes na via pública da Guiné-Bissau. Não conseguiram. Devido ao meu caráter pessoal, a capacidade de reação que eu tenho. E eles sabem que é o DOCA internacional. DOCA internacional não tem que dar provas a ninguém. Porque
os guineenses sabem de antemão quem é o DOC Internacional e do que ele é capaz, até aonde é que pode chegar. Mas toda a extremidade que eu possa chegar com alguém, ou com o PIJC neste caso, tem que ser sempre na base de legítima defesa. Porque eu sou uma pessoa que sou crente em Deus. Porque se eu não fosse crente em Deus, existem pessoas que assassinaram meu pai, questão de vida. Eu conheço as pessoas que foram disparar contra mim na minha casa. Não vinguei. Não fiz o uso da força. Mas tenho capacidade disso na Guiné-Bissau. Tenho conhecimento para tal. E o meu estatuto permite-me, em legítima defesa, pagar-lhes com a mesma moeda. Mas eu, acreditando em Deus e temendo ao seu poder, mantenho-me sempre na defensiva. E se calhar, graças a Deus, graças a Ele, que nada me aconteceu até hoje. Pronto, mais ou menos é isso. E você falou uma coisa interessante, né, dos disparos de arma de fogo, né, de armas, né, contra a sua casa. Então, logicamente, você tem projéteis, você tem balas na parede, perfurado e tal. A polícia não foi lá fazer uma perícia, tentar descobrir de onde saiu o tiro, investigar quem foram os autores? Olha, deixa-me só dizer uma coisa. Os sinais estão lá. Na minha porta de casa, não troquei a porta. Os sinais estão lá. Na parede da minha casa, os sinais estão lá. Quem é que foi na minha casa? Elementos do Ministério do Interior é que foram lá. Porquê? Porque a Polícia Judiciária não funciona na Guiné-Bissau. Porque esta gente que abriu a queixa contra mim aqui em Portugal, devido a uma acusação à realidade dos factos acontecidos na Guiné, vem abrir a queixa aqui na Guiné, que é o Domingos Simões Pereira e sua esposa, que é o atual líder do PAIGC, que é um homem muito frio, maldoso, violento, péssimo. É um homem que não respeita a dignidade da vida humana. Porque quem respeita vidas humanas não te manda sequestrar para ir matar. E ele fez isso comigo. Existem provas. E ele lidera a maior instituição sanguinária e mais perigosa do mundo, que é o PAIGC. Domingos Simões Pereira lidera uma organização que é sanguinária, que viola todos os direitos contra a dignidade humana. Mas diante dessas acusações que você faz, que você reclama pela sua vida, pela sua defesa, os processos judiciais em Guiné, que, por exemplo, a gente observa que um comentário, acho que 2 frases, né, basicamente, acho que chega a 2 frases, né, foi que essa moça se indignou e fez esse processo de injúria, né, contra você, inclusive, está tramitando aqui em Lisboa. E toda essa violência, essas mortes, esses disparos de arma de fogo, projéteis encravados na parede, na porta, como está o andamento desses processos, dessas coisas que de fato acontecem? Não são 2 frases de algumas palavras soltas em um blog, né? Isso são coisas que realmente, no Brasil, por exemplo, o simples disparo de arma de fogo já é crime. Não precisa nem pegar em alguém ou pegar alguma coisa. Você disparou uma arma de fogo, você acionou munição letal, já é um crime, inclusive passível de 4 anos de prisão. Assim, qual o andamento que isso está tendo em Guiné-Bissau? Dos processos que visam a preservação física sua e da sua família. Como é que os processos estão? Olha, eu vou-lhe responder isto da seguinte forma. Na Guiné-Bissau, nenhum processo... Aliás, o sistema judicial da Guiné-Bissau é a mais perigosa do mundo. A justiça guineense é a justiça mais perigosa do mundo. A justiça da Guiné-Bissau é uma justiça corrupta. É uma justiça que se baseia a leilão. Quem dá mais. Mas, para responder a sua pergunta, nunca houve um julgamento no que toca a crimes de sangue na Guiné-Bissau. Começamos desde 1974, depois da independência, até hoje. Com todos esses mortos? Com todos estes mortos. Então, para ser mais específico, o PAIGC assassinou o Presidente da República, João Bernardo Vieira, mais conhecido por Nino Vieira. Em vida, escortejaram o homem, arrancaram-lhe o coração, tiraram-lhe o sexo,
cortaram-lhe o braço foi posto no lado, o miolo saiu, a catanada. No fim de tudo, quando lhe torturaram, é que dissimulam dar tiros. Está a entender? Assassinam por envenenamento Sako Kassanon, chefe de Estado-Maior. Vários chefes de Estado-Maior das Forças Armadas foram assassinados. Entre eles, o general Tagma Batista Nawai. Deputados da nação foram assassinados. Temos Basílio Dabo, temos Helder Proença, temos cidadãos como Yaya Dabo, temos Helder Proença, temos Roberto Freire, que achou que era deputado, tudo. Mas que julgamentos é que foram realizados na Guiné-Bissau até hoje? Nenhum. E nenhum desses também veio para Portugal? Né? Nenhum desses veio para Portugal. O que veio para Portugal foi DOC Internacional. Porque as suas denúncias tiveram mais relevância e têm mais relevância do que os crimes de sangue. Aquelas duas frases, num blog, fazendo perguntas, né? Claro. Tiveram mais relevância do que crimes de sangue. Por isso é que eu lhe estou a dizer que a justiça da Guiné-Bissau é a justiça mais perigosa do mundo. É uma justiça que não presta. É uma justiça doentia, podre, suja. Tudo que você pode considerar péssimo, ponha na Guiné-Bissau. Porque o que acontece na Guiné-Bissau são coisas que jamais aconteceriam no Brasil. No Brasil pode haver tudo, pode haver irregularidades. Em Angola, Cabo Verde, Somália, Etiópia. Você está a entender onde é que eu quero chegar? Em Bahamas. Mas o que acontece na Guiné-Bissau não tem explicação. Então você vai ter coragem de ser uma deputada da nação e ele, o primeiro-ministro, ela, deputada da nação, a esposa do primeiro-ministro, ex-primeiro-ministro, Domingos Simões Pereira, naturalidade guineense, nacionalidade guineense, residência permanente na Guiné-Bissau, e você vem abrir uma queixa-crime contra o DOC Internacional. Aqui em Portugal, se a realidade dos factos aconteceu na Guiné-Bissau, então isso não passa do que o meu advogado disse em pleno julgamento. Querem fazer os tribunais de Portugal tipo comarca de Guiné-Bissau, ou distrito de Guiné-Bissau, para trazer os acontecimentos da Guiné-Bissau de lá para virem ser julgados aqui em Portugal. Porquê? Porque sabem que têm conhecimentos, têm lobbies, têm conexões com pessoas altamente posicionadas no Estado português. Meu caro amigo, enganaram-se no processo. É que Portugal é um verdadeiro Estado de Direito. Sim. Portugal é um verdadeiro Estado de Direito. E a justiça portuguesa conferiu-me, deu-me chances como um verdadeiro cidadão. Ganhei a primeira vez, fizeram recurso. Fomos a segunda, voltei a ganhar, fizeram recurso. Fomos à terceira, ontem, no Tribunal de Relação. Então vamos ver o que vai acontecer agora. Como você disse, né, aqui estamos na Europa, onde começa a civilização e ela se mantém. O que os territórios, as ex-colônias, elas têm uma dificuldade de se firmar como nação. Nesse ponto, logicamente, o Brasil não está tão bárbaro como alguns países africanos, né, que conquistaram sua independência mais recentemente. O Brasil já conquistou a independência de uma forma relativamente tranquila há algum tempo, até porque tem umas peculiaridades, né? A família real portuguesa está no Brasil, então tem umas características que realmente facilitaram muito a questão do Brasil. Mas o Brasil atravessa, como você bem disse, um momento crucial, né? Um momento de transformação para baixo, né? E sofreu um revés. Eu fiquei impressionado com a admiração que você tem por Lula e como você demonstrou que outras nações africanas admiram Lula. Não, desculpa. Eu não tenho uma admiração pelo Lula. Tem que haver qualquer outra coisa superior à admiração. Porque eu sou um dos amantes, quem ama as atitudes do Lula e o seu comportamento. E Lula, para mim, é um incentivo e mostrar que ainda existem homens que saíram lá de baixo
mas usando a dignidade, a verdade, a decência, a transparência, né? O amor por aquilo que é seu e por aquilo que ele quer fazer o que o Lula fez. Porque esta luta do Lula não é só o Lula. O Lula está a lutar contra tubarões. O que está a acontecer ao Inácio Lula da Silva, todos nós sabemos, e o povo da África, os africanos sabem disso, os guineenses, principalmente, sou da Guiné-Bissau, eu sou músico, falo, trocamos ideias entre nós muitos, Cabo Verde, Angola, São Tomé e Príncipe, Brasil, etc. Espanhóis. E nós sabemos que isso foi uma conspiração política. Mas eles acham que prendendo fisicamente o Lula, prenderam o Lula. Sim, ou fisicamente prenderam o Lula. Mas e o espírito? E as obras do Lula? Será que eles acabaram com... É que as balas podem acabar com o trabalho de um homem. Com a vida de um homem. Mas e as suas obras? Ninguém pensou nisso. E o seu espírito? Ninguém pensou nisso. Prenderam o Lula pensando que ganharam ou que estão vencendo, mas sem se dar conta que estão a sair derrotados em todas as frentes. Porque o mundo está com o Lula. Aqueles que estão contra o Lula, você conta com os dedos. Quem são? Então, essa condução de Sérgio Moro, isso algum dia se conduz um julgamento desse tipo? É uma coisa tipo abissal, né? Sérgio Moro, nós também temos desse tipo de magistrados na Guiné. Temos um chamado Gabriel Guedes. É tal e qual ao Moro. É tal e qual. O Gabriel Guedes, temos o Sérgio Moro, que vocês têm no Brasil, nós temos na Guiné-Bissau, que é o Gabriel Guedes. E como estes têm em Angola, têm em Portugal, têm em toda a parte do mundo, há sempre uma escumalha na sociedade que tem que ser eliminada. Mas o Lula não está a perder, o Lula está a vencer sem dar conta. E ninguém se sinta preocupado. Então acabar com a fome de milhões e milhões de brasileiros, isso é crime. Inclusive na África, né? Ele foi convidado. Mas o que é que se está a passar agora com o Temer? Mas isso faz parte do sistema, né? Sim. Para ele... Nós vimos o que é que aconteceu no processo de impeachment contra a Dilma. Impeachment sem crime. Sim. Isso é loucura. Mas claro, quando se vai lutar contra a corrupção, quando os corruptos veem que estão a perder terreno para o povo, então o povo tem que ser silenciado. Não sei se você estás a seguir o meu raciocínio. Então nós temos... Eu estou sujeito, eu estou preparado para ser preso. Eu estou preparado para ser morto. Mas os meus filhos irão sentir orgulho de que o pai está a defender uma justa causa. Eu não tenho dinheiro, não sou rico, não sou milionário, não sou bandido. Não sou bandido. Eu não tenho rabo de palha preso em algum lado. Mas uma coisa posso dizer. Os valores que eu passo para os meus filhos é a única. Verdade. Perfeitamente. Assim, o que chamou a atenção no seu caso, depois você falando da sua admiração, o seu afã, né, pela política que o Lula implantou, pelo projeto, pelo exemplo que ele deu, né, durante a gestão dele, foi seguida pela Dilma Rousseff e depois interrompida por esse golpe de Estado. Mas o que chamou assim a atenção, você contando a história de Guiné com os próprios olhos, né, ou seja, você não estudou a história de Guiné para falar, como muitos hoje no Brasil falam da ditadura militar, que já aconteceu há um tempo. Já passou 20 anos, e que já era 20 anos de ditadura, quando houve um período mais pesado. Então hoje, a maioria dos brasileiros fala de ditadura, ou dessas questões de tortura, ou de execuções, com um livro de história, e alguns até duvidam se isso existiu ou não. No seu caso, você viu com seus próprios olhos. Inclusive sentiu na carne, porque uma dessas vítimas era seu pai, que estava lá. E a gente percebe hoje, em função de toda essa desconstrução da democracia brasileira, do golpe, que se polarizou, artificialmente, lógico, a política no Brasil entre as propostas progressistas e uma proposta de extrema-direita, né, que no caso é o programa aí proposto pelo deputado ex-militar e um general, o Jair Bolsonaro. Isso, que tem essas políticas aí de tortura, de morte, de carta branca para a polícia matar. Você, como cidadão, né, cidadão
não só cidadão africano, mas um cidadão europeu, porque você viveu na Inglaterra, vive aqui em Portugal, músico. Né? O que você teria a dizer para os brasileiros, aqui no Jogo de Damas, para a gente poder espalhar, as pessoas que cogitam admitir uma plataforma política onde o projeto seja tortura, execuções e morte? Você que viu isso de perto, você acha que seria uma coisa, pelo menos, admissível para o Brasil, uma coisa que um brasileiro poderia pensar, votar nisso? Olha, eu quero implantar um sistema de execuções sumárias, tortura e morte para o meu país. O que você dizer para pessoas que pensam assim, que querem votar nessa plataforma política? Você que viu isso ser implantado. Só um ignorante e um hipócrita é que avaliza um ato deste tipo. Mas para responder a sua pergunta, apanha-me o pai dessa pessoa, ou o filho dessa pessoa, ou a esposa ou o marido dessa pessoa, e põe-me no campo para que seja fuzilada à tua frente. Para que seja torturada à sua frente. Para que seja maltratada até morrer, ser maltratada a sangue frio à tua frente. A ver se essa pessoa vai avalizar futuramente um ato desse tipo. Mas, como eu disse logo a primeira, só um ignorante é que fala ou toma decisões deste tipo. Porque, todo quem é crente e teme a Deus nunca irá permitir uma coisa destas. Em primeiro lugar, tu não sabes o Criador, como foi que ele criou aquela vida humana que tu estás a destruir. Se nem o próprio Deus avalizou uma carta branca para tirarmos a vida uns aos outros, como é que um ser humano vai ter coragem de apoiar, de incentivar, de avalizar um ato deste tipo? É porque esta pessoa não tem mentalidade. Portanto, o que é que eu quero dizer ao povo brasileiro? O povo brasileiro é um povo que sofreu bastante desde a sua existência. Eu conheço a história. Neste preciso momento, o mundo assistiu, já tínhamos assistido a atos incorretos que vão ao encontro das violações dos direitos humanos. Mas o mundo calou e os brasileiros calaram-se. Mas quando se deu a situação do Inácio Lula da Silva, houve uma corrente humana a nível mundial que circulou, em que todos, em uma única voz, disseram: basta. Agora, salvo erro, parece que no dia 8 de outubro, salvo erro, vai haver eleições. 7 de outubro. 7 de outubro, sim. Vai haver eleições. Isto é uma oportunidade única que o povo brasileiro tem de mostrar de que querem e desejam a verdade. Saber que candidato ou que partido é que eles têm que escolher. Você disse que admira o Lula, né? Que você tem uma admiração, o seu sentimento que você tem até supera a admiração, né? Então, eu posso dizer que você é um lulista africano, né? Porque tem um lulista, um movimento pró-Lula, né? O cara que tem Lula como o seu Eu considero como um pai, em termos políticos. Mas o Lula está preso. O Lula está fora das eleições. Não, o corpo físico do Lula é que está preso. Sim, mas a pergunta, na verdade, ela é bem prática e bem aplicável à nossa realidade no Brasil. Logicamente, a gente vai fazer um programa depois mais específico com as questões de Guiné, que também tem uma relevância muito grande, um país de língua portuguesa, com a língua portuguesa. Vamos nos aprofundar nessa questão. Mas o fato de você ter falado do Lula e você ter demonstrado muito conhecimento dos processos que envolveram essa questão, chamou a atenção de modo a gente fazer esse programa do Jogo de Damas especial, porque foi realmente uma coisa muito interessante, né? Esse lulismo africano, né? Que vários representantes de vários países africanos, inclusive você falou que estão fazendo uma espécie de Y Word, né? Sim, sim. Uma canção aí coletiva, né? Por Lula livre, com países da África que cantam em português e depois fazem coro em dialetos africanos. Isso tudo é muito interessante. Mas eu estou te fazendo essa pergunta pelo seguinte: o Lula está fora das eleições por uma manobra, mais uma vez, do Poder Judiciário, no campo eleitoral, e ele foi obrigado a indicar um substituto, ou um representante que estivesse fora das celas,
para concorrer às eleições. Né? E também, paralelamente a isso, se estabeleceu uma celeuma, uma discussão, né? Uma polêmica. Ou é Lula ou é nada. Então, se não tem Lula, eu vou votar nulo. Só que você tem um representante indicado por Lula. Então, eu estou fazendo a pergunta, fiz essas perguntas para você, para justamente chegar a esse ponto que é mais ou menos o encerramento da nossa entrevista. Você, com a sua experiência de vida, com a sua experiência política, o que você aconselharia ao povo brasileiro, dada a realidade? A realidade que Lula está preso, não vai poder participar das eleições, mas indicou um substituto para essa situação. O que você aconselharia ao povo brasileiro? Anular o voto porque o Lula foi tirado das eleições ou votar nesse substituto, nesse candidato substituto que foi colocado por força maior? Porque você tem a possibilidade real da vitória do fascismo, da plataforma política que propõe esse tipo de coisa, de matar pessoas, torturar pessoas, né? E você tem essa outra proposta, que é o outro polo, né? de continuar, de resgatar, reconstruir o projeto político de Lula e Dilma, né? A partir do substituto, que no caso é o Haddad. O que você, com a sua experiência política, o que você aconselharia ao eleitorado brasileiro? Votar nulo e deixar o fascismo ganhar ou tentar Não, o fascismo nunca. Eu, no meu ponto de vista, é assim, como eu vou encará-lo desta forma. Que o Inácio Lula da Silva é um grande líder, é um grande mentor, é uma luz que nós temos à frente. E o Lula, para chegar à decisão, para tomar a decisão, sabendo que existe uma conspiração com o intuito para que existam votos nulos e dar o poder ao fascismo, houve uma reunião, houve um encontro, debruçaram-se, ideias foram postas em cima da mesa, cartas, processos, trâmites que seguiram ali. E se o Lula pediu, apresentou alguém, eu, como seguidor do Inácio Lula da Silva, amante dos seus atos e dos seus princípios e valores, seguirei o caminho de Lula. Se ele puser o pé esquerdo no lado, também ponho. Se for para a direita, vou. O caminho que ele trilhar, eu irei trilhá-lo. Se o Lula tomar esta decisão, e tomou bem tomada, penso que o povo brasileiro, que ama a verdade, que tem amor e carinho por Lula, deve seguir o desejo de Lula neste momento de não permitir que o fascismo tome o poder e que venha fazer pior ao povo brasileiro. Era isso que eu estava a falar. Pensaram que prendendo ao Lula, prenderiam, acabariam com o seu espírito e que acabariam, destruiriam as suas obras. Mas não. Há uma obra que foi feita por Lula, há um mecanismo criado por Lula que vai em defesa da verdade e dos interesses da nação brasileira. Ele escolheu, a quem escolheu, para lhe representar, para lhe substituir. Então, o povo brasileiro, vamos em frente com a decisão de Inácio Lula da Silva. É Haddad e Manuela votando aí, tentando acabar com essa peste do fascismo. É isso. Docas, uma satisfação enorme fazer essa entrevista. Acho que a gente vai depois estabelecer, a gente vai instalar uns programas aí para estar conversando no ar, né? Esse é offline, podia fazer a carga disso para os estúdios e colocar isso no blog, depois partilhar também contigo. Te agradeço. O tema foi muito voltado para o Brasil nessa primeira rodada, mas a gente vai fazer outros programas abordando questões do país africano, especificamente, logicamente, Guiné. Tá joia? Muito obrigado. Sempre à sua disposição. Obrigado.